Bem-vindos ao canal Projetos e Artigos que Marcaram Época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Os projetos de controle de dispositivos, eles começaram a se tornar muito populares depois dos anos 80, quando começaram a surgir os projetos de mecatrônica. Começou a se associar de uma maneira mais intensa os controles, os circuitos de controle de motores às aplicações em robótica, em automação e em coisas semelhantes. E assim começaram a chegar até a redação solicitações para que a gente publicasse mais projetos desse tipo. E realmente nós atendemos os nossos leitores. A gente anotava numa caderneta, as ideias dos leitores para criar projetos e assim atender a todos os tipos de público. E esse projeto que eu vou falar agora, ele saiu numa revista Eletrônica Total, número 9, de 1989, em que nós já fizemos vídeos de diversos artigos dela, porque realmente foi uma revista que marcou época, não por um artigo, mas por diversos. E um deles foi justamente o interruptor de toque biestável. Está aqui a chamada da minha revista amarelinha, com anotações. Eu devo ter ainda na minha caixa de projetos antigos a plaquinha dele montado, que eu guardo tudo, guardo muita coisa daquela época. Alguns até eu consigo pegar e fazer funcionar aqui para vocês verem. E esse aí era um circuito que não tinha nada demais para a gente. Era uma configuração que eu já conhecia, já tinha utilizado inclusive em outros projetos, como parte de outros tipos de automação. Por exemplo, eu cheguei a fazer um módulo de controle usando essa configuração e até vou fazer um vídeo dele, porque eu tenho esse circuito funcionando comigo. Na época oportuna, vocês vão ver ele funcionando. Mas o que era esse interruptor de toque biestável? Quando a gente faz um controle de um relé, através de um circuito de toque, nós temos várias possibilidades. Uma delas é você encostar e tirar. Aí o relé abre e fecha de acordo com o seu comando. Ele não trava. Então, colocou o dedo, liga, tirou o dedo, desliga. Então, se você quer manter ele ligado, tem que manter o dedo. Outra possibilidade é você temporizar. Então você coloca o dedo e tira e ele fica ligado por um tempo que você programa. Então essa é uma configuração monoestável. Ela tem um estado estável e desliga depois de um certo tempo. E tem uma terceira possibilidade que é a que nós exploramos nesse artigo porque muita gente pediu. Você dá um toque, ele liga. No toque seguinte, ele desliga. Então você tem uma configuração biestável. Ele tem dois estados estáveis. Um desligado, que ele permanece, e outro ligado, que ele permanece. São estados estáveis. Como você troca de estado? Através de um comando. É o toque do seu dedo. Só que em eletrônica a gente tem um problema quando faz comandos por toques. O circuito pode interpretar um toque seu como vários, porque o circuito oscila na hora que você toca. Dá o que a gente chama de repique. Quando você acende a luz e liga o interruptor, os contatos, eles, antes de encostarem um no outro, eles vibram. E essa vibração faz com que o circuito possa interpretar não um comando, mas mais de um. Nós temos o chamado repique. Então eu usei no meu projeto duas coisas importantes. Um circuito integrado 555 para tirar o repique. Então foi o circuito anti-repique. Então você encostava, ele dava o repique, mas o 555 só contava um, porque ele tinha uma constante de tempo lá para perceber que aquela oscilação era um só. Então esse foi o ponto que dava estabilidade ao nosso projeto. E para fazer o comando biestável, eu utilizei um 4013, que é um flip-flop CMOS. Então estava resolvido o problema. Dava o toque, o CMOS mudava de estado. Dava outro toque, voltava ao estado anterior. E na saída do CMOS 4013, eu liguei um transistor que tinha um relé. Então você podia comandar as coisas pelo relé.
Um toque o relé liga, o toque seguinte desliga e assim por diante, indefinidamente. Veja que esse circuito é muito interessante até hoje, porque você pode usar ele como parte de automatismos, né? E até fazer uma coisa importante. Pode usar isso como um shield para microcontrolador. Ligar lá na saída do 555, um desses, porque às vezes você precisa de um pulso ou de mais comandos de uma saída só do 555. Então você pode usar diversos blocos desses para fazer comandos diferentes. Você pode usar ele como shield. Então é um circuito atual ainda, se bem que naquela época ele foi dado como uma aplicação independente. Na época nós demos o circuitinho, a placa de circuito impresso, explicamos todo o princípio de funcionamento dele e aí os nossos leitores passaram a usar esse circuito em outras aplicações. Naquela época a gente fazia uma revista chamada Projetos dos Leitores. Nós tínhamos a edição especial da revista Saber, em que eram publicados projetos dos leitores. E toda vez que a gente publicava um circuito como esse, vinham as ideias. Aí vinham lá os leitores que criavam coisas diferentes baseados nos nossos projetos. Eles pegavam um projeto, por exemplo, como esse, e criavam coisas como uma torneira automática, como um sistema de automação de um portão, coisas desse tipo, né? Então era muito gratificante você ver que aquele projeto que você publicou fez sucesso e serviu para outras coisas, né? Porque a gente dava até as sugestões nos textos que a gente fazia. Tudo isso era muito interessante, né? Porque mostrava que a gente estava sendo útil, que a gente estava ensinando, né? Às vezes a gente tinha dificuldade em convencer o conselho editorial lá da revista sobre esse fato, né? Ah, mas esse processo serve para quê? Esse circuito serve para quê? As pessoas não vinham, certo? Você dá um toque e acende uma coisa, dá um toque e apaga. E daí? Eu quero alguma coisa mais interessante. E às vezes eu tinha dificuldade em explicar. E isso é interessante. É interessante porque ele dá ideias, certo? A partir desse projeto, você pode criar muita coisa. E é isso também que a gente vê, às vezes, em certos vídeos na internet que mostram certos projetinhos funcionando, e o projetinho aparentemente não serve para nada. Ele serve para acender, apagar uma lâmpada, ou acionar alguma outra coisa, um motorzinho, né? E as pessoas não veem que aquilo é uma ideia. Está ali o ponto de partida, né? O maker que tem imaginação, ele pega esses projetos e faz milagres com eles, né? São os MacGyvers, né, que estão por aí, os professores Pardal, né? Eu tenho um personagem que eu até vejam o vídeo, né? O Gaston Lagaffe, né? Que o cara, ele era um gêniozinho, né? Esse personagem de história em quadrinho, pouco conhecido no Brasil, ele era francês, né? Na realidade o desenhista era belga, né? Mas o Gaston Lagaffe, ele conseguia transformar as coisas. Ele pegava uma coisa simples, uma ideia, e fazia de outra coisa. Mas sempre engraçadas, né? Mas mostra como era possível. Por exemplo, ele pegou uma máquina de Xerox, de fazer Xerox, né? E transformou numa máquina de fazer aviãozinho de papel. Coisas interessantes. Então ele tinha essas pegadas, né, de transformar aplicações, circuitos, em coisas totalmente novas. Assim, muitos dos circuitos que nós publicamos naquela época, eles tinham essa pegada, né? Às vezes o pessoal lá da redação não queria colocar esse circuitozinho que não serve para nada na capa da revista. E não percebiam que ele não era um circuitozinho que não serve para nada. Ele era um circuitozinho que servia para despertar novas ideias, novas aplicações. Tanto que se vocês me acompanharem todos os meus vídeos, todos os meus artigos lá no site, vocês vão ver que essa configuração biestável de 4013, ela foi usada dezenas de vezes em outros projetos. Eu mesmo já falei da nossa central de controle, que eu vou falar dela em outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscrevam-se nessa nossa playlist do canal do Instituto Newton Sebraga. Eu sou o Newton Sebraga e aguardem o próximo vídeo. Até mais!